Mateus, capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte mais alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: Tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Dá uma glória aí, porque é coisa linda, hein? Maravilha, hein, amigo? Aqui nós temos um deserto com alguém muito especial. Um deserto com alguém assim, fora da curva. Não é o povo de Israel, não é Abraão, Isaac, Jacó. Aqui quem está num deserto agora é o meu, o seu e o nosso Jesus. Só que antes de falar do deserto de Jesus, do meu deserto, do seu deserto, dos caminhos no deserto, eu queria voltar um pouquinho no tempo antes desse texto aqui. Mateus capítulo 3, versículo 16. Coloca aí. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Aqui eu começo a pregar. O problema nosso não é o deserto, é do que a gente está cheio. O deserto na sua vida, na minha, na sua, não tem a ver com um nível de provação. Isso nós vamos ver daqui a pouco. Mas o deserto na nossa vida, ele responde por aquilo que nós estamos cheios. Quando uma pessoa está cheia do que é mal, o deserto faz ela colocar aquilo para fora. Quando nós estamos cheios de Deus, o deserto faz com que nós coloquemos Deus para fora? Não. Faz com que nós estejamos prontos para viver esse deserto. Por isso que é incansável a busca por Deus. Por isso que é incansável, às vezes, que enquanto estivermos vivos, vamos estar vindo na igreja, lendo a palavra, fazendo o devocional. Comece bem o seu dia. Maravilha. E ali, você vai o quê? Se enchendo, porque você não sabe a hora que virá um deserto. Jesus não foi avisado que ele iria para o deserto. Jesus, ele é batizado e a Bíblia diz que o Espírito Santo o leva para o deserto. Coloca para mim Atos 1. Certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, meu amado, o grande desafio
nosso não é querer não entrar no deserto, porque não tem jeito. Tem hora que a gente entra. O grande segredo nosso para a vitória, para romper, é quando nós entrarmos no deserto, não é muito comum tentar se encher de Deus. Primeiro a pessoa acaba perecendo, para depois se encher. Seria muito bom que você chegasse no deserto e, ai meu Deus, eu estou tão fraco, e esse deserto, meu Deus, que luta, ai, eu vou lá me encher de Deus. Seria tão bom se fosse assim. Mas não é assim. Caminhos no deserto não tem a ver com o deserto. Caminhos no deserto tem a ver com quem me guia no deserto. Você não vai encontrar um caminho no deserto porque você quer sair. Você vai encontrar um caminho no deserto porque Deus é com você. E se Deus não está com você, o que aconteceu com um povo que poderia atravessar um deserto em 11 dias? 40 anos. Ah, mas Deus estava com ele. Calma, não estava do jeito que Deus planejou estar. Eu vi um negócio que a gente precisa falar. Quando Deus fala assim, enquanto tiver um vivo, da idade de 20 anos para cima, ninguém vai chegar em lugar nenhum. O plano de Deus era matar as pessoas no deserto, sim ou não? Sim ou não? Não, Eu vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês para a Terra Prometida. 11 dias de viagem, a gente vai estar lá. Por isso que eu acredito que tem o dia ideal que todos nós vamos partir. Um dia ideal. Mas tem pessoas que elas acabam abreviando os seus dias. Então uma das coisas que a gente, não é o que eu vou pregar, mas eu quero colocar isso aqui para você. Deus não tem prazer em ver a gente perecer no deserto. Mas se Ele sabe que nós não vamos estar prontos para entrar, por que Ele vai nos colocar em algum lugar? Por isso que tem muitas pessoas que às vezes elas não entendem. Não, mas você está falando de morte? Não. Primeiro eu estou falando da pior morte que existe. É a morte do relacionamento com Deus. Você já viu aqueles dois amigos, que aí você pergunta para um, oh, e aí, como é que está? E fulano de tal? Nem fala mais dele para mim. Aí você encontra com o outro. E aí, como é que está? Esquece, vira a página. Eles estão vivos, mas o relacionamento deles está morto. Assim eu e você temos que ter esse entendimento. Por isso que Deus não se manifesta por regra, mas por relacionamento. E se tem um lugar bom para você, infelizmente não é um lugar agradável, mas para esse princípio é bom, se tem um lugar bom para você buscar um relacionamento com Deus, é quando você está atravessando um deserto. Porque ninguém quer entrar num deserto. Ninguém quer ficar num deserto. Ninguém quer fazer uma visita para você no deserto. Mas com todo o propósito de Deus, com todas as lutas do deserto, Ele está com você lá no deserto. Ele está esperando e protegendo você lá no deserto. Porque Deus poderia ter matado o povo assim, ó, e não matou. Ele deixou o deserto matar. Por isso que a gente tem que estar muito conectado com Deus, porque eu vejo pessoas chegando para o ministério, chegando para a igreja, e tem que chegar, mas às vezes ninguém avisa ela, olha aqui, acompanha a gente. Não, deixa que eu me viro aqui. A gente não conecta com ninguém. A gente assim, eu tenho minha sombrinha aqui no deserto, problema dele. Você que já anda com Deus, você está acostumado com o deserto. Eu estou acostumando já com o deserto. Claro que eu estou acostumando. 18 anos no ministério, mais 5 anos andando com Jesus, nós estamos falando aí 24 anos mais ou menos. É claro que eu estou acostumado com o deserto, mas principalmente eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará no meio do meu deserto. Então eu estou acostumado. Para mim está legal. Ninguém precisa falar para mim, esse deserto vai passar. Sério. Esse deserto vai passar.
Porque eu sei que ele vai. Você pode chegar para mim e falar assim, está doendo, né? Tá, cara, está doendo. Está com vontade de morrer? Tô com vontade de morrer. Mas esse deserto vai passar. Não, isso eu sei. Porque eu sei que meu Redentor vive. Então, eu estou tranquilo nisso. Mas as pessoas que estão chegando dos desertos, elas precisam de água. Elas precisam de alguém indicá-las. Olha aqui, tem uma água aqui. Tem uma água quarta-feira. Qual é o seu telefone? Vou te dar uma água. Você chegou aí, você está seco, né? Você está tranquilo. Então, uma das coisas que nós, como igreja, que já estamos numa caminhada, a gente precisa se lembrar que por mais que a gente saiba onde estão os oásis de Deus, tem pessoas que estão chegando aqui que nem sabem o que é oásis. Eles só sabem o que é deserto. Porque uma vida sem Deus não é momento de deserto, é uma vida no deserto. Pode ter tudo, mas é no deserto. Pode ter saúde, mas é no deserto. Pode ter dinheiro, mas é no deserto. Pode ser pobre, é no deserto. Quem está comigo aqui? Então eu e você precisamos entender que por estarmos cheios do Espírito Santo, precisamos encher outros com o Espírito Santo. Não no sentido de vai pegar o Espírito Santo e vai encher, mas você vai cuidar dele, porque ele está chegando do deserto da vida, e o que ele mais precisa é que alguém coloque ele sentado, que alguém cuide dele, que alguém dê uma água para ele, que alguém dê uma comida para ele, a palavra de Deus. Por quê? Porque ele vai se fortalecer, ele vai voltar para o deserto, e ele vai vencer o deserto no nome de Jesus. Agora ele chega do deserto, com fome, com sede, com frio, com calor, desidratado, morrendo, sei lá, ele entra aqui e está cada um resolvendo o seu oásis. Não, abre a sua mão aí, abre. Você é cheio do Espírito Santo. Jesus disse, vocês não vão sair daqui enquanto não forem cheios do Espírito Santo. E eu profetizo, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo para cumprir o propósito de Deus nesse deserto dessa vida, em nome de Jesus. Outra coisa que Jesus no deserto me ajuda a entender isso aqui. É Deus que nos leva a lugares que nós não iríamos. Seja sincero. Se você fosse escrever os dias da sua vida, você escreveria as lutas que você passou? Você escreveria as frustrações que você viveu? Você escreveria as angústias que você viveu? As traições, sei lá, as rejeições? Você não escreveria aquilo. E quando a Bíblia diz que todos os nossos dias estão escritos, você pode ficar tranquilo. Você não é o excluído de Deus. Tem sempre em algum tópico do nosso dia que Deus preparou e que não é nada agradável. E eu estou pregando Bíblia para você, porque Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflição. Mas tem um detalhe, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se eu venci com você, você vai vencer também. Não, ô Jesus, que isso? Às vezes pensamos muito na terra prometida. É o crente da terra prometida. Não, porque Deus tem uma terra prometida para mim. Porque Deus tem uma terra... Olha, eu graças a Deus, eu posso falar, eu não peguei essa onda aí, essas bobeiras. Deus só tem para nós, Deus não, calma, tem a terra prometida, mas sempre tem um gigante lá. E o grande desafio meu e seu, em plena série Caminhos do Deserto, em pleno século 21, com tantas coisas para tirar o favor de Deus da vida das pessoas, eu vim dizer para você, pode ficar tranquilo, tem episódios na nossa vida que não tem nada a ver com morte, tem a ver com o trajeto até a terra prometida. Quem está comigo aqui? E Deus sabe que isso pode se apresentar. Por que pode se apresentar? Porque Ele pode se apresentar por um propósito, mas Ele pode se apresentar pelas escolhas que eu faço. Eu já contei aqui e vou repetir, eu estou trabalhando muito tempo na Dutra, em 1994, 95, 96, 97, entra o pedágio. Entrou o pedágio, aí eu falei, quer saber? Um amigo meu me ensinou aqui, que eu entro aqui, saio ali perto de Moreira César, pego 1 quilômetro só de terra e já saio no asfalto e vou e corto o pedágio. Show.
cortei o pedágio, 1 quilômetro de terra, peguei uma lasca no pneu, troquei o pneu, acho que dá para pagar uns 5 anos de pedágio. Minha escolha. Minha escolha, porque eu não queria pagar o pedágio. Não é pagar preço, mas tem coisas que a gente paga um preço para chegar até onde Deus quer que a gente chegue. E quando a gente tenta pegar um atalho, nós não temos direito de reclamar das coisas que aconteceram. Por quê? A Bíblia diz que Deus vela em cumprir a sua palavra. É a palavra dele, não é a estratégia humana minha. Você está pegando aí ou não? Caminhos no deserto tem a ver com Deus nos levar a alguns lugares, ainda que a gente nunca iria. Isaías 55:9 diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Abra sua mão aí, abra sua mão. Eu quero declarar em nome de Jesus, você não tem que ficar preocupado com os pensamentos de Deus, você tem que ficar descansado, que Deus tem planos de paz e esperança para dar o fim que esperamos. É isso. É isso que você tem que crer. É isso que você tem que esperar. É isso que você tem que focar. É isso que você tem que almejar. Quem está comigo aqui? Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deus é Deus na sua vida? É mesmo? Deus é Deus na sua vida? Porque tem gente que pensa que Deus não é Deus. Que Deus é um negócio. Que Deus é um amuleto. Que Deus não é Deus. Não, Deus é Deus. Diga, Deus é Deus. E diga-se de passagem, quando Deus foi tirar o povo do Egito, Moisés perguntou para ele: o que eu vou dizer quando alguém me perguntar quem é Deus? Você diga, eu sou. Ali era a maneira de Deus dizer: tudo que alguém precisar do meu povo que eu seja, eu serei. Então diga o eu sou. Você termina dizendo assim: eu sou o Paulo. Aí você fala: eu sou a Maria, eu sou a Alessandra. Deus está dizendo: eu sou, te enviou. Eu sou o quê? Eu sou tudo. Alguém já leu tudo no hebraico? É tudo. Você tem tudo que você precisa dentro de você, porque Deus é tudo na nossa vida. José viveu isso aí, porque José cresceu no colinho do papai. Ai, papai, tive um sonho. Acho interessante, depois você vai ver. Apóstolo, eu tive um sonho, Deus me deu um sonho que vai fazer, que a minha empresa, que o meu ministério. Então, legal, eu tenho esse sonho. Aí eu fico quieto, porque eu aprendi com uma coisa, que quando Deus dá um sonho para coisa grande, Ele não pode pegar você e colocar lá. Porque se Ele pegar você, assim que você teve o sonho, e colocar lá, vai dar ruim. José teve um sonho, mas se Deus pega José e coloca ele lá, ia dar ruim. Então, o que precisou fazer? Passar por um deserto. Então, cuidado com o que você está orando para coisas muito grandes. Não que você não deva orar, mas se Deus está te dando, eu tenho certeza, tem coisas que eu pedi para Deus, e que boa parte do que eu pedi para Deus é fruto do deserto que eu enfrento. Então, isso aqui é para mim e para você. Ai, Deus, o meu sonho é ter aqui na minha garagem 20 cadeiras. O gigante é proporcional. Agora, o meu sonho é formar 1000 pastores. Você vai ter um deserto bem extraordinário. Para fazer isso aí, você vai. Porque imagina você sair do nada para o tudo. Você fica um monstro. Então, Deus quebra a gente no deserto, mas não para matar a gente no deserto, mas para nos colocar na terra que Ele nos prometeu dar. Ah, pelo amor de Deus. É claro que na hora é angustiante, mas confie. Deus não erra. Deus não erra. Diga, Deus não erra. Não, como diz a pastora, será que tem alguém da igreja para sempre aqui? Não. Deus não erra. Diga, mais uma vez.
Mais uma vez. Agora, escute. Preparar você para os caminhos do deserto. O deserto nos enfraquece. Ah, porque no deserto eu fico mais forte. Não. Precisa fazer isso. Você já reparou que às vezes a gente, por não ter discernimento espiritual, a gente pensa que exaltar o sofrimento está glorificando a Deus. Se fosse assim, quando estivesse fazendo jejum, não precisava lavar o rosto, ficar com a cara bem, sorrindo, barba feita, que lindo. Eu olhei e falava assim, deve ter acabado de comer uma picanha. Mal sabia ele que ele está 3 dias de jejum. Por quê? O deserto nos enfraquece. E não tem problema. Não, porque o que não me mata me fortalece. Calma, gente. Mas o deserto enfraquece. Sabe por quê? Se o deserto não enfraquecesse, o diabo tinha chego no primeiro dia lá. O diabo tinha chego no 10º dia. O diabo teria chego no 20º dia. O diabo teria chego no 21º. Ele chegou no 40º dia. Se você estudar o número 40, tem a ver com geração, tem a ver com ciclo. Número 40. E a Bíblia diz que Satanás no 40º dia chegou. Porque o diabo não é cego. Ele viu Jesus 40 dias ali. O primeiro dia é igual o jejum das 12 horas. Irmão, vamos preparar aqui. O jejum das 12 horas. Pode tomar o café que você precisar. Está tranquilo. Só que 10 horas da manhã você está com a cara. Sim ou não? Meio-dia você já está com outra. Sim ou não? Você comeu 8 horas, 7h30. 2 da tarde você já está com outra, né? Sim ou não? Eu sei que tem gente que já está até sem cara. Mas tem uns que ainda está com a cara, vai mudando. E nós vamos ter a ceia, que ela é o dia mais celebrado da ceia da carne, é no Fire Day. Porque na hora que ele caía aquele pãozinho, com aquele golinho de suco, foi, gente, milagre! 12 horas ali, a cara vai mudando, a força vai mudando. E o diabo ele vai observando. Mas nós não estamos falando de 12 horas. Nós estamos falando 40 dias. Mas calma que a gente melhora isso até o final. Então Satanás ele vê a hora e a oportunidade. Faz um favor aqui para mim, Alisson. Escute. Faz favor. Segura esse copo aqui. Me devolve. Pesou alguma coisa? Não. Agora estende seu braço. A hora que eu acabar de pregar, você me devolve aí. Vai pesar. É o copo que vai pesar? É? Não. Porque o copo aqui, ó. Aí, ó. Peguei ele, porque fiquei sabendo que faz academia 3 vezes por semana. Aí, peguei, mais uma vez. Né? Daí de volta. Mas se ele ficar até eu terminar de pregar, ele vai cansar. O inimigo, ele sabe que você está vivendo uma luta. Você não cumpre a palavra. Você quebra princípio. Você vai ficar com o copo na mão. Vou falar assim, vai cansar. Porque para ele pegar um caminho no deserto, não é assim que ele vai pegar. Ele não está tomando as decisões certas com a palavra. Ele está, pelo contrário, ele está desanimado, não vai vir no culto, ele não vai entregar o dízimo esse mês, ele não vai participar da escala, ele não vai assistir o devocional, ele está com o mesmo copo. Só que com o passar do tempo, esse copo que não é muito, vai fazer o quê? Pesar e vai fazer ele cansar. Por isso a brecha na vida do crente, o dia que você entender isso, não tem a ver com o tamanho da brecha. Tem a ver com quanto de tempo você está vivendo com aquela brecha. E como Deus é longânimo, Ele está sempre estendendo o tempo. Mas chega uma hora que ele não aguenta mais. Vamos falar que ele ficou aqui 1 hora. O braço dele endureceu.
os músculos deles enrijeceram, mas o problema dele não aumentou. Então, o que eu quero dizer para você? Tem áreas da tua vida aqui que ela está te enfraquecendo pelo tempo que você vive nesse deserto. Mas eu vim aqui declarar sobre a sua vida em nome de Jesus. Hoje termina esse deserto. Seja pequeno ou seja grande, você vai cumprir a palavra e vai vencer esse deserto no nome de Jesus. Deus abençoe. A gente se engana, a gente pensa que Satanás precisa colocar um negócio enorme contra nós. Não, deixa ele. Mas é uma brechinha, deixa ele. Vamos para outro. Não, mas vamos destruir. Não, esse já está. Deixa ele. Quanto menos a gente atrapalhar ele, melhor vai ficar para nós. Então, Satanás, ele não tem pressa no deserto. Ele não tem pressa. E Deus também não tem pressa. Sabe por quê? Porque Ele sabe que ainda que o diabo tenha poder para agir, Deus tem poder para te guardar. Ah não, você tinha que melhorar isso aí. O diabo sabe que você não aguenta. O diabo sabe que você não aguenta. Ele sabe que eu não aguento. Mas o diabo sabe que em Deus posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele sabe. Por isso ele chegou no 40º dia. Por isso. Porque ele vê a nossa vulnerabilidade. Cuidado para não ficar esbravejando no deserto. Cuidado para não ficar tendo pensamento que não presta no deserto. Já dizia minha avó, mente vazia. Então nós somos primos. Que dizia minha avó, vocês falaram aí? Escute, deserto tem caminho para quem tem a palavra na mente e a prática no coração. Eu vou repetir. Deserto tem caminho para quem tem a palavra na mente e a prática no coração. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Ações verbais, elas partem do nosso coração. Por isso que Jesus falou o quê? Não adianta dizer que me ama. Ah, eu amo. Não, não adianta. Porque quem ama, pratica. E isso aí para essa geração aí que nós estamos vivendo, inclusive, eu não tenho certeza, mas eu creio que vou pregar domingo na ceia sobre a graça de Deus. Que graça é essa que Jesus é um trouxa, me perdoe a franqueza, mas é para causar uma ruptura na sua mente aí agora, um trouxa que cheio de carência na alma, que precisa ser amado de boca. Não, nós é que somos os carentes da história, que precisamos receber primeiro o amor de Deus, que nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Eu amei você primeiro que você me amou. Gente resolvida ama primeiro. Escute. Tem coisas na minha e na sua vida que só o Salmo 119, 105 para resolver. Coloca para mim. Salmo 119, verso 105. Para quem não sabe, nunca leu, Salmo 119 é o Salmo da palavra. Enorme. 40 minutos você lendo ele. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu, escute, se a luz que clareia o meu caminho é a palavra, eu posso falar o que eu quiser, fazer o que eu quiser, se eu não estou caminhando na palavra, eu estou caminhando no escuro. Por quê? Porque se a palavra é lâmpada para os meus pés. Hoje esse versículo ele não faz muito sentido no sentido cotidiano, porque nós temos a lanterna, nós temos farol, nós temos luz, temos energia elétrica.
Mas você tem que entender que esse contexto é uma lamparina amarrada no calcanhar, com uma velinha para fora, uma vela, né, uma lamparina, e a outra para o lado de cá. E eu vou caminhar no escuro. Então, conforme eu ponho um pé aqui, dá uma clareada aqui. Conforme eu dou um pé aqui, dá uma clareada aqui. Então, se você não tem a palavra, você vai caminhar em várias situações da tua cabeça, do teu intelecto, da tua cosmovisão de mundo, da tua religiosidade. Agora, eu fico pensativo quando você lê a palavra para alguém e ele não ainda aceita. Não para aquele que está chegando agora, que não sabe o que é isso, mas para aquele que já está caminhando, fala, olha, a palavra de Deus diz isso. Hoje uma pessoa me pediu um conselho. Aí ela falou o que ela fez lá, e o que eu achava? Eu falei, eu acho que você errou. Só que ela não é crente. Ela não é crente. Aí ela respondeu assim, não, mas tem que matar no ninho. Eu pensei comigo, eu sem Jesus, eu também pensaria assim. Só que com Jesus eu não consigo pensar assim. Mas eu olho aqui para mim e falo assim, sem Jesus eu mata no ninho. Mas com Jesus não é assim. Então tem coisas na nossa vida que com a palavra é complicado. Eu não entrei nesse detalhe com ele. Mas eu disse para ele, olha, eu acho que você não deveria ter feito isso. Ele perguntou, foi eu que provoquei. Ah, mas tem que matar no ninho. Eu falei, em paz, já matou no ninho mesmo, fazer o quê? Já matou no ninho, agora não tem como. Então, Jesus dizia o quê? Está escrito. Mas Jesus praticava. Porque Jesus poderia ter dito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem muita gente que sabe Bíblia. Só que aí, quando acaba de citar o versículo, que essas pedras se transformam em pães. Mas não adiantou nada. Ele recitou a palavra, mas ele não praticou a palavra. Tem muita gente que conhece Bíblia. Conhece, mas conhece muito. Mas ele não pratica. A sua força não está no ouvir. Ouvir faz parte, mas a sua força está no praticar. Quem está aqui? E praticar não tem nada a ver com vontade. Porque você já viu como você, mas eu não estou com vontade. Mas quem disse que praticar a palavra tem a ver com vontade? Quem disse que praticar a palavra tem a ver com eu concordo ou eu não concordo? Aí pode ser a pessoa que não é evangélica, como falou comigo. Mas se eu estou no reino de Deus, eu posso não praticar a palavra e dizer, não, eu não pratico essa palavra. Mas eu não posso dizer que eu não concordo. Eu posso dizer, eu não pratico. Agora, eu não concordo, como é que é isso? Aí fica no deserto. Ah, não concordo com o que Deus está fazendo. Onde já se viu? Imagina só aquelas pessoas dizendo, eu não sei nem por que eu estou aqui. Ele falou que vai matar todo mundo. Você vai morrer, eu vou morrer. Olha, eu vou falar um negócio para você. Aí por isso que a galera ficou, antes a gente tivesse ficado lá no deserto, lá no Egito, pelo menos lá tinha o que comer, lá a gente ia morrer no dia que tivesse que morrer mesmo. Agora não, agora a gente está aqui, ó. Por quê? Pense nisso. Tem alguém da igreja aqui ou não? Eu posso ter vontade, mas por causa de Jesus eu não faço. Não tem problema ter vontade. Eu já tive cada vontade que dá até medo de testemunhar. Não, por causa de Jesus eu não faço. Mas se não fosse Jesus, ai, a da zebra. Mas por causa de Jesus eu não faço, não importa. Vai passar o filme lá. Ei, Paulo, você teve vontade, hein? Tive, mas não fiz. Agora e o outro, que diz que não tem vontade e faz? O pior, que tem vontade, que faz e diz que não tem nada a ver. A gente tem que sair do deserto. Abre a sua mão aí, abre. Seu caminho no deserto tem a ver com a prática da palavra de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Pode aplaudir a ele aí. Escute. Somente o deserto prova a nossa perseverança. Diga, somente o deserto prova a nossa perseverança. Como é que tem que provar a nossa perseverança na abundância? Como é? Provar a nossa perseverança na abundância. Não, é deserto. Jesus rebateu várias investidas de Satanás.
Sim ou não? Foi uma vez só? Não. Várias vezes. A onda do mar, várias vezes. Esses dias eu vi eu falei, eu acho que não sei se é montagem, né, de inteligência artificial, não sei. Hoje você tem que ter muito cuidado, hein? Ver as coisas e já sair compartilhando aí. Aí eu vi uma casa na beira da praia, num penhasco, aluga-se para temporada ou vende-se. Mas a onda batia, alguém viu esse vídeo? Batia, você viu? Que lá é montagem? É, a onda batia e blast na água. Aí a galera ali, nem de graça, nem de graça, nem de graça, nem de graça, nem de graça. Ela estava na rocha, tal, mas o que você está afirmando? Porque perseverar vai exigir de você estar firmado em alguma coisa. Seus valores, valores espirituais, quem tem aconselhado você. Eu estava ouvindo agora no final da tarde uma mensagem de um pastor e ele falando sobre o Aitofel e sobre o Absalão. Aitofel e Absalão. Aitofel foi um cara que as pessoas diziam assim, quando ele fala, é Deus falando. Pensa nisso. Alguém falar assim, o A falando, o João, o Paulo, o Pedro falando, é Deus falando, é o próprio Deus falando. E esse cara arrebentou de conselhos ruins para Absalão. E aí o pregador diz assim, para um rebelde precisa de um coração amargo. Um rebelde precisa de um coração amargo. É o casamento perfeito. No que você está firmado? Porque na hora que vier, não vai dar tempo de firmar. Lembra das 10 virgens? 5 prudentes, 5 loucas. Viveram do jeito que quiseram. As 5 falaram, não, eu estou aqui, tal, eu sei que podia, mas vou ficar firme aqui. Firme. Perseverou ao ver as pessoas tendo atitudes. Agora presta atenção, as 10 eram da igreja, tá? Porque as 10 tinham óleo. Não fala assim, porque tinha 5 da igreja. Não. As 10 eram da igreja. Só que 5 decidiram viver do jeito que queriam. E 5 decidiram viver do jeito que deveriam viver. Não aproveitaram o que aproveitaram? Talvez. Não experimentaram o que outros experimentaram? Sim. Mas, meu irmão, quem vive pela vida do hoje vai se decepcionar muito. Porque é um deserto eterno. Não é um deserto temporário, que sai com oração, com prática de palavra. Não. É um deserto eterno. Então, quem tem aconselhado você? Que palavras você anda ouvindo? Aí hoje tem que ser assim, e não tem a ver mais com pessoas, tem a ver com o que está nas redes sociais. Hoje eu vi um cara que ele levantou uma briga violenta, mas eu não vou falar aqui, porque não vai dar tempo de explicar, mas eu falei assim, dentro de mim, eu falei assim, errado ele não está, ele teve coragem de falar um negócio que muitos não têm coragem. Mas ele chamou um grande pastor aí de herege, e falou, a religião dele é uma seita. Então quem que a gente está ouvindo? É importante. E talvez hoje a gente não ouça nem pessoas mais. A gente está ouvindo a internet. O que a internet está falando? O que o pastor mais famoso está falando? Irmão, é duro quando um pastor famoso fala alguma coisa que, ao meu ver, não tem nada a ver. Só que a gente está aqui, no anonimato. E ele está lá, no estrelato. Então, o estrelato está avalizando palavras. E a palavra não está sendo avalizada pelo anonimato. Irmão, não tem anonimato nem estrelado. O que prevalece é o que está escrito. Jesus venceu no deserto dizendo, está escrito. Dá um aplauso a ele por isso. Está escrito. Agora escute, o que o meu e o seu Jesus diz? Mateus 24:12. Devido ao aumento da maldade, e está aumentando mesmo. Gente, aqui a gente hoje
na igreja é complicado, porque antigamente não precisava pisar tanto em ovos, né? Mas hoje a gente pisa nos ovos e quebra os ovos. Fazer o quê? Mas vamos lá. Tem uma série aí rodando aí que chama Adolescência, causando uma polêmica. Mas causando uma polêmica, e veio uma psicóloga e deu uma palavra sobre essa série. São 4 capítulos, 1 hora cada capítulo. Que na escola, lugar de formar gente, está virando lugar de destruir gente. Ela está errada. Mas um monte de gente desgraçando ela ali. Mas você vai falar para mim que ela está... Porque eu sou de uma época que ia na escola, tinha que respeitar o professor, tinha que respeitar o inspetor de aluno. O inspetor de aluno, quando chegava, parecia o anjo da morte chegando. E hoje, nem os pais dentro de casa estão sendo respeitados. E chega na escola no mesmo nível. Chega na escola no mesmo ambiente. Hoje, amado, a verdade está se tornando ofensiva. O sangue de Jesus tem poder. Você aqui na Pra Sempre não pode entrar nessa aí. A verdade é que liberta em amor, com honra, com carinho, mas é a verdade. Eu recebi um negócio que dizia assim: mãe que já não se faz mais. Mãe que já não se faz mais. Eu acho que eu coloquei no grupo dos líderes. Mãe que já não se faz mais. Dando uma entrevista, uma pessoa conhecida, falei assim: é verdade que você falou para o seu filho que ele é ruim de bola? Eu falei: é verdade. Quando meu filho era pequeno, e ele chegou e falou assim: mãe, vai ter uma escolinha, vai ter uma peneirinha do Corinthians. Aí ela falou assim: o que tem? Não, eu quero ir lá fazer. Não, você é ruim de bola. Logo, mãe, mas se eu me pôs na escolinha de futebol, eu coloquei você na escolinha de futebol, pra você praticar exercício, pra você ficar sentado no sofá o dia inteiro. Mas você não tem jeito para futebol, você é ruim de bola, não tem problema nenhum nisso. Gente do céu, vocês precisam ver, o mundo caiu. Aí a vida é feita, alinhada com traumas. Aí eu falei: eu quero ver até onde essa mãe vai. Ela falou assim: a palavra trauma é derivado de não sei o quê. Eu também sei tudo. Derivado de não sei o quê. A árvore, quando ela começava a crescer e inclinava para um lado, pegava-se um pedaço de madeira, colocava-se do lado, amarrava-se, e quando ela crescia mais um pouco e pendia para o outro lado, colocava-se um pedaço de madeira, amarrava, ela endireitava e crescia, ia lá e tirava. E quando tirava os pau, a árvore estava com traumas, mas a árvore estava reta. Irmão, nós estamos numa série Caminhos no Deserto. Deus às vezes coloca um deserto na nossa vida para nos manter reto na presença dEle. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aí eu lembrei da minha filha, do meu filho, é verdade. Ai, você não deixava a gente ver o filme tal. Ai, você não deixava a gente ver o desenho tal. Aí eu falo assim: vocês estão tudo traumatizados, mas tudo com saúde, tudo bem, servindo a Deus, tá maravilha. Talvez a influência naquela época para vocês teria destruído vocês. Um pouquinho de influência na faculdade já quase que levei da massa toda. Você sabia disso ou não? Não? Então você se prepare. Vai mandar seu filho para a faculdade, ele tem que ser crente, senão ele volta complicado. Quem está aqui? Pega aí. Quem está fazendo faculdade sabe o que eu estou falando. Quem está fazendo faculdade sabe o que eu estou falando. E aí o que Jesus disse em Mateus 24:12? Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Hoje Deus está dando um batismo de perseverança nesse lugar aqui. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa em nome de Jesus. Gente, tem que perseverar demais. Se tem uma matéria que eu estou estudando demais, é perseverar, porque é muito mais fácil falar: você quer saber? Fui. É muito mais fácil. Perseverar é que é difícil.
E eu quero declarar em nome de Jesus, você não é daqueles que retrocede, você é daqueles que vai encarar e vai partir para cima. Eu gosto de assistir vídeos de animais, leão brigando, jacaré comendo o rinoceronte. Eu gosto de ver aquele negócio lá, porque lá não tem maldade. Você ficou assim, tadinho, tadinho, tadinho é o que muitos seres humanos fazem com outros seres humanos. Lá eles são pela lei da fome só. Porque se tem um leão e está passando ali um bichinho e ele está cheio, fala aí, meu, te vejo, hein? Qualquer hora aí eu te pego. Agora eu não estou nem aí para você. Irmão, uma onça passou e pegou o filhote de leão, de uma leoa, e a onça sobe a árvore e leão não sobe. Mas, meu irmão, eu vou te falar um negócio, não pega um filhote de uma leoa, porque leoa sobe árvore. Irmão, eu vi a leoa subir na árvore, partiu para cima da onça, arrebentou, o filhotinho, infelizmente, veio a óbito. Mas a onça veio também. Meu irmão, eu quero dizer para você, persevere naquilo que Deus te deu. Persevere na chamada. Pode estar tudo desmoronando, mas você fala assim, o meu Redentor vive. E eu vou permanecer aqui. Pode desistir, diabo. Diga, pode desistir, diabo. Tem gente que não tem até medo de falar diabo. Pode desistir, diabo. Porque eu vou te resistir. E você vai fugir de mim. Pode aplaudir aí. Caminhando para o final. Propostas contrárias a Deus são mais intensas no deserto. Você já viu que há um desejo mais rápido de chutar o pau da barraca quando alguém está passando por uma luta, por uma crise? Que é muito intenso. E aí, você está na igreja, é que você é bobo, fica ouvindo esse cara falando na tua cabeça, é que esse cara não tem problema, é que esse cara não tem luta, por isso que ele está falando isso para você. Queria ver se ele tivesse luta. Aí você acredita, é mesmo. Ele não tem luta, não tem problema, não tem nada, né? Por isso que ele está falando isso aí. É o mesmo demônio que pegou Neemias, queria pegar Jesus. Mandava várias vezes atrapalhar Neemias. São Sambalat, Tobias e Gesem da vida. Sempre vão ter gente que quer tirar você da presença de Deus, gente que quer roubar você da casa de Deus, gente que quer tirar você da comunhão com o Espírito Santo. Aí ele fala assim, você é fanático, hein? Isso é o diabo falando, irmão. Você não é fanático. Fanático é corintiano, tá doido. O resto não é fanático, não. Que o time está perdendo, ele fala, está jogando bem. Doente até quase. O corintiano precisa de sair desse deserto aí. Pelo amor de Deus. Sempre vai ter. Por que você não faz isso? É tirar o foco. Diga tirar o foco. Diga tirar o foco. E o que a Bíblia fala? Para dar foco. A Bíblia fala para dar foco. Olhai para o autor e consumador da vossa fé. Não olha para nada não, irmão. Olha para aquele que te garante. Não te estribes no próprio pensamento. Olha naquele que tem os pensamentos mais altos que o seu. Quem está aqui, diga amém. Essas investidas, Neemias viveu, ele falou, eu estou numa grande obra. Isso aqui é a resposta que você tem que dar. Vai na igreja hoje? Vou. Não assistiu o jogo? Vou depois. Depois eu vou. Mas o jogo é na hora. Eu sei, mas depois eu assisto. Gente, sempre vai ter essas investidas. Por isso que eu falei aqui, propostas contrárias a Deus são mais intensas, mais intensificadas durante o deserto. E para fechar, por incrível que Deus é, deserto é lugar de provisão. Jesus, no deserto, venceu as investidas do diabo, sim ou não? O Espírito Santo não levou ele para a comida japonesa. Vem, vamos jantar. Agora você está bonitinho, agora você foi aprovado, agora você foi
provado. Vamos, a gente vai jantar lá em Jerusalém, de frente com as montanhas de Hebron, sei lá onde é. Não. No deserto, os anjos o serviram. Abre a sua mão aqui a gente vai orar. Abre a sua mão. É no deserto que Deus vai prover para você. Porque Deus não precisa tirar você do deserto para prover. Porque se você não sabe, não, baixa a sua mão ainda, baixa a sua mão. Eu vou ler, que eu não aguento. É muito forte. Êxodo 13, 21. Êxodo 13, 21. É no deserto, irmão, que tem provisão. Durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de fogo, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podia caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. E eu fui dar uma olhada, né, as coisas que tem escrito sobre isso. Eu não tinha visto ainda um estudo que dissesse isso aqui, ó. O símbolo visível da presença de Deus para o povo de Deus fazia entrar em pânico entre os egípcios. Meu Deus! Que é aquele negócio? Que povo é esse? Que quarta-feira está na igreja, passa 12 horas na igreja. Que povo é? Eu vi uma mulher indo para a igreja, eu conheço aquela mulher está debaixo de uma luta danada. Eu vi aquele cara está debaixo de uma luta ferrada, e ele estava indo para a igreja. É que a nuvem e o fogo está aqui, está com você. E se está com você, as pessoas vão ficar assim, mas não é possível. Irmão, uma pessoa me mandou uma mensagem esses dias. Posso te ligar? Kit Cruzeiro. Um pastor. Falei, pode? E aí, cara, quanto tempo? Ele falou assim, estou te ligando para dizer para você que Deus é com você. Eu falei, sim. Maravilha, irmão. Olha, eu pensei que você não ia aguentar. Aí eu falei, mas eu não aguentei. Foi Deus que nos guiou no deserto. Aplaude, fica de pé. Você vai aguentar, irmão. Claro que você vai aguentar, ué. Você tem Deus, você tem a palavra, você tem a igreja, você tem amigos, você tem irmãos, sabe adorar a Deus. Você vai aguentar. Claro que você vai aguentar. Mas não dá a impressão que não vai aguentar? Bom, aí eu concordo com você. A impressão até dá, mas a gente não vive de impressão. A gente não vive de impressão. A gente vive, o justo viverá pela fé. Abra suas mãos aí. Pastor Jefferson, vem cá orar. Tem coisas na sua vida, escute. Tem coisas na sua vida que você hoje vai dar uma olhada nos princípios que você está aplicando. Porque se você não aplicar os princípios corretos, não vai adiantar. Você tem que aplicar o princípio correto. Se você não aplicar os princípios corretos, a viagem de 11 dias vai para 15, vai para 20, vai para 35. Agora, quando você começa a aplicar os princípios corretos, escute. Eu fui convidado para pregar numa conferência chamada Aceleração. E na hora veio uma palavra no meu coração. Eu vou pregar agora. 3 vezes. Acelerou mesmo, né? Deus vai nos acelerar. Porque tem uma velocidade. Ah, mas Deus não está atrasado. Não tem nada a ver com Deus estar atrasado. Tem a ver com a capacidade que Ele está nos dando de suportar um aceleramento. É isso só. Fala assim, não, eles vão aguentar. Nós vamos dar uma acelerada nisso daí. Deus sabe quando Ele tem que reter
e fazer esperar, mas Deus sabe quando tem que ganhar o tempo que está perdido. Abre as suas mãos aí, abre, feche seus olhos. Pastor Jefferson, ora por nós aí. Meu Deus é Deus.